Hoje, a gente vive numa época onde o anacronismo faz parte da nossa história, mas é um anacronismo, ele só é considerado um anacronismo se você não for a favor daquilo. Porque, por exemplo, você pode falar mal dos portugueses de 500 anos atrás, pelas suas posturas, você pode falar mal dos templários, porque eram cruzadistas e mataram muçulmanos, e a gente tá falando de 700 anos atrás, de 500 anos atrás. Isso é anacronismo, porque a gente fala do nosso distanciamento do espaço e tempo em relação àquelas pessoas que tinham uma mentalidade medieval, literalmente medieval. Hoje é fácil a gente fazer isso. Difícil era viver naquela época e ter um pensamento diferente. Não, entendi. Ou seja, você pega uma sociedade, um zeitgeist, exatamente, um espírito do tempo, que lá atrás tem todo... É a mesma coisa. Você acha que daqui a 500 anos os caras vão olhar pra gente e falar assim, os idiotas não comiam proteína e tinham vontade. Mas pessoas insensatas é que fazem isso, Ricardo. É isso aí, exatamente. Os caras vão olhar e falar, meu Deus! Como é que pode, assim? Né, cara? Entendeu? Nós somos um produto do nosso tempo. Uma coisa... Hegel, nós somos um produto do nosso tempo. Exato, bem lembrado. Uma coisa... é foda. Cara, uma coisa você... Veja... E aí, por isso que eu tô falando que o lance da ideologia é uma coisa que empobrece o debate. Mas, Thiago, você acha que, assim, cara... Você trazer a história do jeito que você traz já é difícil. É verdade. Eu vou contra fluxo. Agora, você trazer a história e ainda trazer... que a pessoa deve olhar aquilo não com a cultura dela, com o olhar dela, né, com os preceitos dela, mas olhar a história com o olhar daquele tempo, é muito mais difícil. É muito mais difícil. Você acha que o seu público ele tá conseguindo chegar nesse nível de ok, eu entendo que naquele momento... Se você não tivesse escravo, você era um idiota. Você era um babaca. Você nem existiria. Não existia esse pensamento. Exato. Primeiro, não existia esse pensamento. Não? Era a mesma coisa que você, sei lá, não ter um machado. Exatamente. Como assim? Você não tem um machado? É isso aí. Era algo que era dependente da sociedade na época. Aquilo ali causou dependência numa sociedade inteira. Então, assim... Como a gente está falando, uma coisa é você olhar hoje e dizer, puxa, a escravidão foi uma tragédia, não foi? Quem vai discordar disso? É impossível. Quem, em sã consciência, vai dizer, puxa, o que de fato os africanos que vieram para o Brasil sofreram foi uma tragédia? Foi, mas isso, a discussão não é essa. A discussão não é essa. A discussão é a origem do tráfico de escravos, e aí que eu entro, eu vou no contrafluxo de simplificações vazias, baratas, anticientíficas, inclusive, que muitos canais no YouTube fazem. Porque o que se fala é a origem do tráfico, por exemplo, de escravos, que é um dos vídeos que eu fiz no Império AD, que a galera mais gostou também. Deve ter tomado hate pra caramba. E você sabe que foi menos do que eu esperava? Assim, porque, veja, o hate que eu tomo é de quem eu espero que eu tome mesmo. Que é, geralmente, a galera mais extremista. Que não quer entender. Que não quer entender. Ela sabe e faz de conta que não entendeu. Exatamente. São comunistas, extremistas, que, tipo assim, eles vão pegar o que eu falei e vão fazer um malabarismo para tentar usar contra mim. Distorcendo minhas palavras, distorcendo o que eu disse. Então, é geralmente essa galera que me ataca. Porque o público, se você olhar os likes, a proporção de likes e dislikes, assim, é abismal. Esse vídeo já deve ter cerca de 70, 80 mil likes. E se tiver 1000 dislikes, é muito. Então, a proporção para um assunto que não se falava, porque se você pegasse os maiores canais de história daquela época e falasse sobre a origem do tráfico de escravos, nenhum apontava a origem na África. Real. Nenhum. Era o seguinte, os portugueses iam lá na África, pegavam os escravos e traziam para o Brasil. Esse é o resumo. Esse é o resumo. Você pode olhar qualquer canal de história que fale sobre esse assunto de 3, 4 anos atrás, canais grandes de 3 milhões de seguidores. Esse era o resumo. É engraçado, se você pensar um pouquinho só, se você só juntar um Lé com Cré, você vê que era inviável. Seria completamente inviável fazer uma coisa dessa. Exatamente. Quer dizer, o cara chega com a caravela, sai correndo no meio do mato, laça e põe dentro do navio e sai. Tipo, legal. Botou lá, e os navios negreiros cabia quanto? Cabia acho que 400? Centenas, dependendo do tamanho. 400 pessoas assim. Tipo, e ninguém vai contra-atacar. E detalhe, a gente tá falando de milhões de escravos. Sim.
A gente não tá falando só de 100, 200, 300... Que foi uma vez só. Ou que foi uma vez só. A gente tá falando de um comércio que durou séculos, 300 anos, cara. Então, quando eu apontei pra galera o seguinte, olha, o que aconteceu com a chegada dos portugueses lá foi literalmente um laço de interesse comercial, chave e fechadura comercial, que portugueses, líderes e chefes portugueses, mercadores portugueses fizeram com os africanos locais. Essa é a história que passa batida dos nossos livros, passa batida dos historiadores, pelo menos historiadores que estão divulgando ciência no YouTube. Cara, mas vamos lá. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.